Deixa eu te contar sobre dois homens que perderam quase tudo no mesmo período: Renato e Cláudio. Os dois passaram por perdas pesadas: emprego, relacionamento, saúde financeira. Tudo ao mesmo tempo, como costuma acontecer quando a vida resolve cobrar de uma vez. Renato olhou para tudo que havia perdido e construiu uma narrativa: que havia sido injustiçado, que Deus havia permitido o que não devia, e o que foi perdido nunca voltaria. E passou os anos seguintes vivendo dentro dessa narrativa, protegido por ela, imobilizado por ela. Cláudio também chorou, também sentiu o peso das perdas, também passou noites sem dormir contando o estrago. Mas em algum momento ele leu uma frase no livro de Joel que entrou fundo demais para ser ignorada. Deus disse: "Eu vos restituirei os anos que foram devorados pelo gafanhoto." E Cláudio fez algo que Renato não fez. Ele acreditou nisso de verdade, não como consolo religioso, como promessa real de um Deus real. E começou a viver como alguém que está esperando a restituição chegar, não passivamente, ativamente, plantando no que restou, sendo fiel no pouco. 5 anos depois, Renato ainda estava na mesma narrativa de perda, e Cláudio estava testemunhando que Deus havia restituído, não igualmente ao que perdeu, o dobro. A diferença entre os dois não foi o tamanho da perda, foi o que cada um fez com a promessa de Deus depois dela. Vou ser honesto com você agora, porque eu conheço os dois lados dessa história. Já fui o Renato, já construí a minha identidade em volta de uma perda. Já deixei que o que havia sido tirado definisse quem eu era e o que eu merecia receber dali em diante. Houve uma fase na minha vida em que perdi algo que havia construído com muito esforço. E a dor foi tão real que a narrativa de perda pareceu a única coisa honesta a seguir. Admitir que Deus poderia restituir parecia ingenuidade. Parecia aquele tipo de fé que a gente proclama no louvor, mas que não aguenta a realidade de segunda-feira. O que me tirou dali foi uma leitura do livro de Jó que me forçou a confrontar algo que eu não queria ver. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, numa sequência de golpes que não tinha paralelo. E no final, quando ele orou pelos amigos que o haviam ferido com palavras, a Bíblia diz simplesmente: "O Senhor restaurou a situação de Jó e deu-lhe o dobro do que antes possuía." O dobro. Não a reposição exata, o dobro. E eu percebi que estava escolhendo a narrativa do Renato quando Deus estava me oferecendo a jornada do Cláudio. Desde esse dia, comecei a tratar a promessa de restituição de Deus não como consolo, mas como destino. E o que aconteceu depois foi grande demais para chamar de coincidência. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também carregam perdas e precisam saber que Deus prometeu restituir. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. O livro de Joel foi escrito num momento de devastação nacional. Uma praga de gafanhotos havia destruído as colheitas. Não uma parte, tudo. O que havia sido plantado com suor, cultivado com cuidado, esperado com esperança, foi consumido em questão de dias por algo que ninguém controlava. E o povo de Israel estava diante dos campos destruídos sem saber o que fazer. É exatamente nesse contexto que Deus fala. Não com explicações sobre por que deixou o gafanhoto chegar, mas com uma promessa que vai direto ao ponto do que havia sido tirado. Eu vos restituirei os anos que foram devorados pelo gafanhoto. Repara na palavra que Deus escolhe. Anos, não colheitas, anos. Ele não está prometendo apenas repor o que foi destruído materialmente. Está prometendo devolver o tempo, a experiência, a plenitude que havia antes. E isso é muito maior do que uma simples reposição de bens. É Deus dizendo que a fase de devoração não vai definir o capítulo final, que o gafanhoto, por mais devastador que tenha sido, não teve a última palavra,
que o Deus que é dono do tempo pode fazer o que os olhos humanos consideram impossível. Compensar o que foi perdido de um jeito que parece que a perda nunca aconteceu. Não porque a dor não foi real, mas porque a restituição foi ainda mais real. Preciso pausar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento, eu sei que essa palavra está tocando algo muito específico dentro de você. Talvez você esteja pensando numa perda concreta, algo que foi tirado e que ainda dói quando você lembra. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: restituição. Escreve como uma declaração de fé de que você acredita que Deus vai restituir o que foi tirado, que o gafanhoto não teve a última palavra, que o Deus que prometeu devolver os anos está agindo agora. Escreve restituição e volta, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir. A história de Jó é provavelmente o exemplo mais radical de restituição divina que existe. Em questão de um único dia, Jó perdeu os filhos, o gado, os servos, e depois a saúde. Chegou ao ponto de estar sentado no chão, coberto de chagas, com a esposa sugerindo que amaldiçoasse a Deus e morresse. Seus 3 amigos foram visitá-lo e ficaram em silêncio por 7 dias, porque o sofrimento era grande demais para palavras. E então vieram os diálogos. Jó questionou, acusou, clamou. Não era um homem de fé genérica e plástica. Era um homem de carne e osso que havia perdido o que um ser humano pode perder e estava confrontando Deus com isso de frente. E Deus não o puniu por questionar. Respondeu. E no final, depois que Jó orou pelos amigos que o haviam ferido, a Bíblia diz algo que arrepia até hoje. O Senhor restaurou a situação de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes, o dobro. Não a reposição exata da lista de perdas, o dobro. E os filhos que havia perdido foram substituídos por outros filhos. E os últimos anos de Jó foram mais abençoados do que os primeiros. A perda mais devastadora da Bíblia resultou na restituição mais espetacular. E isso não foi coincidência. Foi o caráter de um Deus que não faz compensações pela metade. O filho pródigo pegou a herança, foi embora e desperdiçou tudo. Quando voltou, estava destruído, sem dinheiro, sem dignidade, sem futuro visível. E havia perdido também o tempo. Os anos que havia gastado longe de casa, longe do pai, vivendo muito abaixo do que havia sido criado para viver. Eram anos que nenhum ser humano poderia devolver. E quando ele se levantou e foi ao pai, não foi com expectativa de recuperar o que havia perdido. Foi com o discurso ensaiado de quem sabe que não merece mais ser chamado de filho. Não me trates como filho, trata-me como um dos teus servos. Era a linguagem de quem havia aceitado a narrativa da perda permanente. Mas o pai correu. Ainda estava longe quando o pai o viu e correu ao seu encontro. E mandou trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, o bezerro gordo, e disse: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não houve nenhum momento em que o pai fez o filho sentar e listar o que havia perdido. A restituição veio antes de qualquer prestação de contas. Veio no momento do regresso, e foi muito maior do que o filho havia ousado pedir. O que o filho pródigo perdeu nos anos de desperdício foi restituído no momento em que ele decidiu se levantar e voltar. E a sua volta pode ser esse momento agora. Então eu preciso te perguntar hoje com toda a honestidade: qual é a narrativa que você está vivendo? A do Renato, que construiu a identidade em volta da perda e que usa o que foi tirado como razão para não avançar? Ou a do Cláudio, que também chorou, também sofreu, mas que um dia leu a promessa de Deus e decidiu tratá-la como destino real e não como consolo vazio, porque as duas narrativas partem do mesmo ponto: a mesma perda, a mesma dor, a mesma devastação real, mas chegam a lugares completamente diferentes, e a escolha entre uma e outra não acontece uma vez, acontece todo dia.
em cada manhã em que você acorda e decide se vai continuar se definindo pelo que foi tirado ou pelo que Deus prometeu devolver. Eu já escolhi as duas narrativas em momentos diferentes da minha vida e posso te dizer com certeza que a do Cláudio é mais difícil no começo, porque exige fé quando a evidência ainda não chegou. Exige agir como se a restituição já estivesse a caminho quando o campo ainda parece destruído. Mas é a única que leva a algum lugar, e o lugar para onde ela leva é o dobro, com juros. Do tamanho da generosidade de um Deus que não faz restituição pela metade. E agora eu quero que a gente chegue juntos diante do Deus que restitui. Não para listar as perdas como se ele não soubesse. Ele sabe, cada detalhe, com mais precisão do que você mesma consegue lembrar, mas para fazer o que Jó fez antes de receber o dobro, para orar, para abrir o coração, para escolher, nesse momento, a narrativa de Cláudio, para dizer ao Pai: eu acredito na tua promessa. Eu acredito que o gafanhoto devorou vai ser restituído. Eu acredito que o que foi perdido pode ser devolvido com juros por um Deus que não compensa pela metade. Fecha os olhos agora. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E pensa naquilo que foi tirado, que ainda dói quando você lembra. E com as mãos abertas, entrega essa perda para o Deus que prometeu restituir. Porque as mãos abertas recebem o que as mãos fechadas nunca conseguiriam segurar. Senhor meu Deus, meu Pai e o Deus que restitui, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, e o Senhor conhece as perdas que cada uma está carregando. O que foi tirado sem aviso, o que foi destruído quando menos se esperava, os anos que o gafanhoto devorou, a saúde que não voltou, o relacionamento que acabou, o sonho que desmoronou, a inocência que foi roubada, o tempo que parece impossível de recuperar. Pai, o Senhor viu cada perda com mais clareza do que qualquer ser humano poderia ver. E o Senhor também viu o que cada perda custou por dentro, a dor que ninguém viu completamente, a mágoa que ficou depois que o choro parou, o vazio que a perda deixou onde havia algo que era amado. Senhor, hoje eu venho em nome de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e declaro a promessa que o próprio Senhor fez. Eu vos restituirei os anos que foram devorados. Pai, eu peço que tu faças agora o que essa promessa declara, que tu comeces a restituir, não pela metade, não no nível do que foi perdido, com o dobro que deste a Jó, com a melhor roupa que deste ao filho pródigo, com o excesso que é a marca da tua generosidade. Quebra agora toda a narrativa de perda permanente que está aprisionando essa pessoa. Quebra a identidade construída sobre o que foi tirado. Quebra a crença de que o que foi destruído não pode ser reconstruído. Quebra o conformismo de quem aceitou que vai ficar no campo destruído para sempre. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, assim como restituíste a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido, eu declaro que a restituição está chegando para cada pessoa que está ouvindo agora. Que o que foi tirado está voltando. Que o que foi destruído está sendo reconstruído. Que os anos que o gafanhoto devorou estão sendo restituídos. E que a restituição vai ser tão maior do que a perda que vai ser impossível não reconhecer a mão de Deus. Renova a esperança de cada pessoa agora, Pai. Dá a elas fé para agir como Cláudio, para tratar a promessa como destino real, para plantar no que restou, para ser fiel no pouco enquanto o dobro ainda não chegou. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora repete comigo, com toda a fé que você tem. O que foi tirado está voltando. Deus prometeu restituir os anos. E o que Ele promete, Ele cumpre. Com juros, com generosidade, com o dobro que é a marca do seu caráter. O que foi tirado está voltando. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu no Renato ou no Cláudio dessa história e hoje escolheu a jornada da restituição, escreve nos comentários. O que foi tirado está voltando. Escreve como uma declaração de fé sobre a promessa de Deus.
como uma escolha de sair da narrativa de perda e entrar na jornada da restituição, como um ato de abrir as mãos para receber o que o Deus que restitui está trazendo. Escreve para que outras pessoas que também carregam perdas vejam e sejam encorajadas a crer na promessa. E se você conhece um Renato, alguém que está preso na narrativa da perda, que construiu a vida em volta do que foi tirado, manda esse vídeo agora. Pode ser a palavra que essa pessoa precisava para se levantar como o filho pródigo e começar a caminhar de volta. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E lembra sempre, o gafanhoto não tem a última palavra, Deus tem. E a última palavra dele é restituição, com juros, com o dobro, com a generosidade de um pai que nunca compensa pela metade. Que Deus restitua tudo que foi tirado de você. Até o próximo vídeo. Fique em paz.